Eu não vim pra brincar não, irmão. Eu vim pregar. Eu vim pregar, hein? Você tá preparado mesmo? Bom, então. Então vou pregar. Vou dar meu melhor aqui. 4 lições que eu aprendi assistindo um jogo de basquete que estão impedindo você de ser maduro. Não são 5 e nem são 3, são 4. Então você tem que estar ligado. Eu vou te recomendar você anotar de verdade. Joga aqui essa bola aqui, meu irmão. Pode jogar que aqui é o pai, é o Curry, ó. Já comecei bem. Ó, o pai tá em casa. Apesar do basquete, do entretenimento que existe, se você tiver com o espírito aberto, Deus te ensina em qualquer lugar. Confia no que eu tô te dizendo. E eu presenciei uma partida, assistindo o Orlando, o Magic, e eles perderam. Eu me senti um pé frio. Aí Deus falou assim pra mim, eu queria te ensinar algo. Você tá com o coração aberto para aprender? Eu falei, eu tô. E eu comecei a anotar algumas coisas. E curiosamente, tem tudo a ver com o que o nosso pastor Eduardo está ministrando aqui nesses últimos 2 domingos que eu não estava. Então eu recomendo muito você prestar bastante atenção para que você possa ser edificado por essa mensagem. Posso ouvir um amém? Usa a mão, usa o pé. Jogador, né? Jogador caro. Vamos começar pelo começo. Quem pode dizer um amém? Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, vai te dizer o objetivo que Deus tem ao te salvar. Tem algum salvo aí? Diz um amém. Amém. Tem algum filho de Deus aí? Diz um amém. Amém. Agora olha aqui no fundo dos meus olhos. A expectativa de Deus não era só te salvar. Aliás, isso para Deus foi fichinha. Porque ele tinha um filho que iria fazer tudo o que precisava. O desafio de Deus é outro. Pergunte qual? Te amadurecer. Porque a salvação não depende de você, depende dele. Isso ele resolve. Aliás, ele já resolveu. Quando ele enviou o seu filho. Agora tem um segundo plano, que é justamente o primeiro plano, faz parte da extensão desse mesmo plano, que é te amadurecer. Porque Deus não quer somente filhos salvos, ele quer filhos maduros. Então a pergunta dessa noite não é se você é um cristão e se você é salvo. A pergunta dessa noite é, você é maduro? A pergunta dessa noite é, você faz parte de uma geração que vai incendiar o reino das trevas? Ou você faz parte de uma geração onde você está vivendo de entretenimento e quando você para de gostar de um entretenimento, você procura um outro entretenimento e você vive a vida querendo sentir algo. Você vive a vida querendo ter sensações. Vive uma vida almática. Aonde você só quer viver experiências, mas você não vive transformações. Você só quer sentir algo legal. Você só quer sentir uma parada diferente. Mas mudar que é bom nada. Crescer que é bom nada. Evoluir que é bom nunca. Continua sendo o mesmo filho que dá os mesmos problemas em casa. Não segue regras simples. A igreja fala pra você, é dos 12 aos 17, o cara tem 18 e tá aqui. Ensino básico, a pessoa não segue. Entenda uma coisa. Deus quer fazer de você um filho maduro. Eu vou dizer de novo o recap. Deus quer fazer de cada um de nós filhos maduros. Será que tem algum filho maduro aí nessa noite ou não? Eu vou declarar sobre a sua vida. Você será um filho maduro. Você vai reinar com Cristo. Você estará com Ele no milênio. Você vai ser um exemplo para sua casa, para os seus pais. Você só não vai ser um crente salvo, mas você vai ser um crente que vai dar exemplo para o mundo, meu irmão. E Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, vai te dizer justamente isso. Que você foi predestinado. Pergunte, o que é isso? Ele te escolheu desde a fundação do mundo. Ele te separou. Porque você acha que você nasceu quando você saiu da barriga da sua mãe. Só que não é isso que o texto bíblico diz. Coloca aí, não estava planejado, mas vamos estudar um pouco. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Coloca aí pra gente, por favor. Você está comigo? Bate 2 palmas. Glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Porque Deus nos escolheu? Ninguém? Quando que Ele nos escolheu? Depois que criou o homem? Antes da fundação do mundo. Vê? Você já existia em Deus. Você já era uma realidade em Deus.
Você estava dentro de Deus quando Deus te escolheu. Ele te separou. Agora coloca em Romanos capítulo 8, no verso 29. Veja o objetivo pelo qual ele te escolheu. Romanos capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, vê? Ele conheceu, por isso ele escolheu. Está aí ou não? Você está ligado ou não? Ele te viu nele e ele te escolheu. Esse que foi escolhido, que é você, olha lá, ó, também os predestinou. Ou seja, ele marcou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu filho. Em outras traduções, de seu filho. Porque ele não quer que você seja parecido com Jesus. Ele quer que você seja o próprio Jesus. Ele não quer que você imite Jesus. Ele quer que você seja exatamente quem Jesus é. Aliás, eu vou muito além. Ele não quer que você tenha o mesmo padrão de comportamento de Jesus. Ele quer que Jesus seja em você. Não é você que vai ser em Jesus. É Jesus que vai ser em você. Por isso que você nunca consegue romper. Porque você está tentando imitar Jesus. Você acredita que um homem caído como eu e você, que não consegue respeitar o pai e a mãe, vai fazer como Jesus? Não, você acha que nós temos a capacidade de fazer isso? Agora, existe uma capacidade em Deus governar a nós. É só dessa forma que ele forma em você Cristo. Então, olha aqui no fundo dos meus olhos. Para você ser maduro, você precisa carregar a imagem. Você está aí ou não? E para você carregar a imagem, você precisa ser maduro. Que imagem é essa? Que imagem é essa? Fala assim, Cristo. Todas as vezes que eu falar imagem, você tem que lembrar de Cristo. Só que não tem como, Pedro, você carregar a imagem, se você não é um maduro. Porque você não vai suportar essa imagem. E aí você talvez pergunte, para que essa imagem? Para que eu preciso carregar Cristo? Pergunte para quê? Para que você possa representar a Deus aqui na terra. Você sabe por que Deus criou a terra? Para colocar o homem. Sabe por que Deus criou o homem? Para colocar a sua imagem. Eu vou voltar do início para ficar mais claro. Você sabe por que Deus criou o universo? A ciência estuda até hoje e não entendeu, né? Aliás, eles nem acham que é Deus. É só uma ocasião que aconteceu no Big Bang. Coitados, né? Tem que ter mais fé do que a gente. Mas vamos lá. Veja, Deus criou todo o universo. Aliás, eu estava estudando hoje. Apareceu, na verdade, não estava nem estudando. Mentira, perdão, Senhor. Só apareceu lá no meu Facebook que só no nosso planeta tem mais de 300 trilhões de mundos. Só na nossa Via Láctea, só na nossa galáxia, mais de 300 trilhões de planetas. Olha que loucura. E nós somos minúsculos, comparado a todo o universo, que está em expansão ainda. Por que Deus criou tudo isso? Pergunte por quê. Para colocar a terra. Deus criou a terra para colocar o homem. E Deus criou o homem para colocar a sua... Só que você nunca vai cumprir esse propósito de Deus se você não for antes maduro. E por que Deus quer que você tenha a imagem dele? Para que você represente ele aqui na terra. Deus habita no céu ou na terra? No céu ou na terra? A terra é de quem? A terra é de quem? Não, a terra é dele, mas ele deu para a gente. Ele emprestou para nós. Tudo é dele. A criação é dele. Jesus, o arquiteto dele. A terra literalmente é dele. Ele entregou para nós como filhos dos homens. Assim como o pai dá um presente para o filho, assim ele fez. Mas a terra é dele. E ele habita onde? No céu. E aí ele disse, eu quero estar na terra. Mas ele habita no... E agora, como é que faz? Simples. Ele levanta você e coloca a imagem dele em você. Assim ele está na terra. E continua no céu. Aí talvez você pense, Gu, isso aí é muito generalista. Porque, para pensar comigo, Gu. Olha para minha vida. Eu frequento o coque, vou no shopping balneário, venho para Reino, vou na praia de vez em quando, e dificilmente eu viajo para fora. Como é que eu vou representar a Deus no mundo inteiro que ele criou? Você não precisa representar a Deus no mundo inteiro. Você só precisa representar a Deus onde ele te colocou. Para de querer carregar o peso do mundo, porque Deus não te chamou para isso.
Deus chamou Cristo para carregar o peso do mundo. E ele deu conta do recado. Já está consumado. Já resolveu. Agora nós só precisamos ser o representante dele nos lugares e nos ambientes que ele nos inseriu. Uma pergunta, você tem casa? É lá que você precisa ser o representante dele. Uma pergunta, você vai em alguma escola? É lá que você precisa ser o representante dele. Uma pergunta, você frequenta algum outro lugar que não seja sua casa e sua escola? É lá que você precisa representar Cristo. É lá que você precisa ser um filho maduro. É lá que você precisa ser a imagem de Cristo. Deus te levantou para isso. Ele não está com expectativa que eu, Gustavo, vá lá na sua escola e pregue essa mensagem. Deus não está com expectativa de levantar o pastor Eduardo para que vá lá na sua casa e fale para o seu pai, fale para sua mãe que não são cristãos, como tem que viver a vida. O que Deus espera? Pergunte o quê? Levantar você como a imagem dele, dizer para o pai e para a mãe: Deus mudou minha vida e esse mesmo Deus vai mudar a nossa casa. Você está aí ou não, Recap? Você precisa crer nisso. Você precisa crer de verdade que você é um representante de Deus, que Deus colocou em você a imagem dele. Apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, você carrega a Cristo. Eu vou dizer de novo, porque você está olhando comigo, para mim, com essa carinha sua. Você tem que crer, irmão. Você tem que acreditar de verdade. Você carrega a imagem de Cristo. Deus colocou a imagem do seu Filho em você. Você está cheio, cheio, cheia da presença de Jesus. A imagem de quem Ele é, Ele colocou em você. A imagem de Cristo está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, está sobre nós, Recap. Ainda que você seja um adolescente, ainda que as pessoas desacreditem de você, ainda que você pense: eu sou pequeno, ainda que te falaram, não vai dar, ele é incompetente, ele não consegue, ele não é escolhido, ele é um erro. É você que Deus escolheu antes da fundação do mundo e predestinou para ser como o filho. Você carrega a imagem de Cristo, ainda que seu pai, ainda que a sua mãe diga o contrário, você é como Cristo. Se um dia disseram para você que você não vai dar em absolutamente nada, que você é um erro, que você é incompetente, essa é a maior prova que você tem que você carrega Cristo. Deus não chamou os prováveis, Deus chamou os improváveis. Irmão, nem comecei a pregar. E meu tempo já foi. Eu tenho muita coisa para falar. Escuta o que eu estou dizendo para você. Eu entendo que você está começando, mas você precisa acreditar. Pergunte como? Vibrando. Vibra. Levanta dessa cadeira e fala: Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu creio. Até um dia que você vai entender. Até um dia que você vai passar a crer de verdade. E Cristo vai crescer em você de uma forma tal que você vai falar: valeu a pena. Gritar sem sentir nada, pular sem estar sentindo nenhum arrepio, sem nem conseguir chorar. Hoje vale a pena. Você acha que nós líderes sentimos toda reunião um arrepio? Deus presente no ambiente, você acha que a gente vê uma luz branca? Eu não vivo um Deus que atende a minha alma, que me faz sentir sensações que eu nunca senti. Para isso existe droga. Para isso existe bebida. Para isso existe entretenimento. O que eu quero é avivamento, irmão. É isso que eu vim buscar. E eu não preciso estar sentindo nenhum arrepio para glorificar o nome dele. Eu não preciso estar sentindo absolutamente nada. Eu só preciso crer.
Deixa eu te falar mais uma coisa. Deus quer que você represente Ele nas suas redes sociais. Sabe essas redes sociais que você usa? Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp. Pode falar qualquer uma. O quanto tem de Cristo nela? O quanto tem de Cristo nela? Os adolescentes de hoje em dia é tudo estranho, mano. Eles postam a foto assim, ó, a foto tá aqui, o cara tá tirando aqui, ele faz assim, ó. Eu já vi, eu juro. Vamos bater a foto, vamos? Ele faz assim, ó. Aí você entra no Instagram do cara, você não consegue saber quem é ele. Mano, que isso? Ou tampa a cara. Gente, dá até medo. Enquanto os uns não querem mostrar nada, existe outros que querem mostrar tudo. Ô irmão, vamos ser equilibrado? Entendeu? Não vamos para um lado e nem tão para o outro. Vamos ficar aqui no meio? Com roupinha bonitinha. Posa aí. Pose de jogador, mano. Mostra esse rosto aí. Eu sei que você não é bonito. Mas assim, irmão, finge que é. Entendeu? E você, irmã? Seu esposo vai te amar, o futuro esposo, é pelo seu jeito, pelo seu caráter. Não é por mais nada. Fica a dica. Só que aí você entra no Instagram da menina, do cara. Você vê até o que não devia, menos Jesus. Lá Deus quer que você o represente. Deus quer que você represente Ele na roda de amigos. Ou você chega na roda dos amigos e você conversa sobre o que eles estão conversando. Tá vendo como você não influencia nada? Irmão, quando você chegar na roda do amigo, o papo tem que vir pra você, pô. Quantas vezes eu não cheguei na roda dos meus amigos desde adolescente? E os caras, mano, parou as brincadeiras, o Gustavo tá aí. E eu nunca disse pra eles que eu sou cristão. Nunca disse pra eles que eu sou crente. Tô te falando. Quantas vezes alguém não começava a falar um palavrão porque não me conhecia? O outro fala, mano, para de falar que o Gustavo não gosta. E eu nunca falei pra ele, cara, para de falar palavrão. Nunca fui crente chato. Mas a sua presença já constrange as pessoas. As pessoas conseguem perceber que você é diferente. Irmão, eu tô te falando que isso acontecia até no videogame. Eu nunca vi o cara presencialmente, o cara nunca nem viu minha foto. E ele conseguia entender isso. Só o fato de eu jogar. Porque quando a gente joga, a gente se estressa. Ele fala um monte de palavrão. Eu não falava. Ele já percebia que eu era diferente. Você tá vendo? Não precisa nem ser muito para ser maduro. Não precisa nem fazer muito para as pessoas verem que você carrega uma imagem. Faz o básico que já dá certo. Faz o simples que já dá certo. Só o fato de sua mãe falar A e você entender o A e respeitar o A, você já é diferente. Porque a mãe falou o alfabeto inteiro. Oh meu Deus, fonoaudióloga, me ajuda. O alfabeto inteirinho. E o cara não entende nenhuma letra. A mãe fala o A, o B e o C. Ele não entende nada. Deus quer que você represente Ele nas rodas de amigo. Quando você chegar naquela roda de amigo, santo, de duas uma, ou eles continuam a falar um papo bom e você só entra no meio, ou você tem que reverter essa parada. Não sendo chato, não sendo mandão, não querendo colocar ordem. Simples, a presença de Deus chegou, as coisas já tem que mudar. Não está acontecendo isso, então essa roda não é para você. Confia no que eu estou te dizendo. Eu falei hoje. Falei para uma pessoa hoje. Eu tenho 10 anos de crente. 10. Eu não consigo te listar 2 casos de que eu vi jovens caminhando com pessoas que estão dizendo que está evangelizando, que é do mundo, que fuma, que bebe, para qualquer outra coisa, influenciar e trazer para a igreja. Mas eu canso de listar caso que foi influenciado e foi para o mundo. Para com essa conversa. Que você não é mais forte do que o mundo. Às vezes é bom a gente ser humilde e entender que nós estamos começando. Nós não temos toda a maturidade. Nós não temos todo o poder de influência. Nós estamos crescendo na vida de Cristo. Quando a gente for mais maduro, aí a gente vai lá e traz todo mundo. Enquanto a gente não é, é melhor escolher boas amizades. Você está aí, diz um amém. Quem conseguiu entender aí, balança a mão para me ver. Você entendeu mesmo? Então quero ver suas amizades, tá? Quero ver você cortando para cá, cortando para lá algumas.
Deus vai te pegar essa noite. E eu juro para você, eu não comecei a mensagem. Entenda uma coisa. Para você ser maduro, você precisa morrer. Eu vou dizer de novo. Para você ser maduro, você precisa morrer. Vou dizer mais uma vez para alguém entender. Para você crescer e ser maduro, você precisa morrer. Lucas capítulo 9, verso 23, coloca aí por favor. Jesus vai dizer o seguinte, e ele disse a todos, para ficar bem claro. Se alguém, veja, é opcional, é voluntário, não precisa ser obrigado. Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É dizer não para você. É você se matar todos os dias um pouquinho mais. Você queria estar no Netflix, aí você fala, não, vou orar. Não, vou pro recap. Não, vou para reino. Você queria estar fazendo qualquer outra coisa. Não é 24 horas também não, irmão. Você pode assistir o Netflix. Entendeu? Você pode assistir. Mas você não pode passar a vida assistindo. Você não pode passar todo o seu tempo vago assistindo. Você está comigo? Diz um amém. Então eu vou ter que encurtar essa parte para a gente começar a mensagem, senão não vai dar tempo. Negue-se a si mesmo e tome cada dia. Cada qual, gente? Cada qual, gente? Só sexta-feira quando você vai vir servir? Só sexta-feira quando você vai vir no recap? Amanhã, sábado também. E segunda-feira, que você já nem lembra mais que foi pregado na sexta? Da mesma forma. E na terça-feira, da mesma forma. Todos os dias, absolutamente todos os dias, você precisa negar um pouco mais a você. Dizer não para as suas vontades e dizer sim para as vontades de Deus. O que acontece quando você faz isso? Pergunte o quê? Você morre e Cristo vive. Isso não é de uma hora para outra. Isso é todo dia um pouquinho mais. Então para pensar comigo. Quem que está mais apto a chegar na estatura de alguém maduro? Alguém que começou com 40 anos a caminhada ou alguém que começou com 12? Com 12, pô. Que ele tem um tempo muito grande para se negar. Só que você vai ter a opção de perder sua juventude agora, aos olhos do mundo, e crescer nessa vida, ou de ganhar sua juventude, desfrutando dos prazeres dela. Deus é tão bom e tão pai que ele deixou para você decidir isso. Não é obrigado. Você tem a opção, ele não disse? Se quiser, se tiver alguém, escolha seguir a mim. E se seguir a mim, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia, para que você morra um pouco mais e eu viva. Ou então você não me segue. E aí você pode tomar conta de si. Qual que é a sua escolha? Não precisa responder, só pensa. O fato é que para sermos maduros, para crescermos na imagem de Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Pense agora em uma coisa que você não quer fazer. Uma amizade que você não quer negar, um namoro que você não quer terminar. Porque deixa eu te dizer, Deus não vai dizer para você, termine seu namoro. Deus ele só dá pistas. Aí você decide o que faz. Deus não vai aparecer para você e falar assim, eis que eu te digo que aquela fulana de tal não é para você. E ele também não vai aparecer para você e dizer, eis que fulano de tal é para você. Ele vai te dar pistas. O que ele vai te dar? Mas você está esperando respostas. Como é que decide alguma coisa? Como que decide alguma coisa? Vocês aqui, menininhas, como que decide alguma coisa? O que Deus vai dar para você? Não estava ligada. Boa, pistas. Fala assim comigo, pistas. E o que a gente quer? Mas o que a gente tem? Mas o que a gente quer? E o que a gente tem? Agora vamos parar que está parecendo Chaves. Próximo passo. Agora começa a mensagem. 2 minutos para terminar. Vai dar certo aí, produção. Pode ficar tranquilo. As 4 lições que eu aprendi com o basquete. Que você precisa anotar, irmão. Se você não entendeu nada agora, começa a prestar atenção agora. Bate 2 palmas aí para me ver. Ah, só metade bateu. Me ajuda aí, irmão. Peraí, vou falar de novo. A menina foi bater. Calma aí. Bate 1 palma aí. Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá. A primeira lição, pode jogar na tela aí. Não adianta você começar bem se você terminar mal.
Então o que você precisa para não ser imaturo? Você precisa começar bem e terminar melhor ainda. Qual que é a geração que nós temos? Começa bem e termina mal. Quer ver? O que é mais fácil de acontecer? Eu perguntar para as pessoas hoje em dia. Você começou a ler tal livro? Comecei, igual a nossa querida Vivi estava falando. Começou a ler tal livro, você terminou? O que é mais fácil a pessoa responder? Sim, terminou ou não, não terminou? Começou a academia, tô no projetinho, mano. Tô no projetinho, o pai vai chegar no shape. Quantos por cento dessas pessoas que começou no projetinho terminam? Fácil é começar, o que é difícil? Agora olha o que a Bíblia diz, está lá em Eclesiastes, abre comigo por favor. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Não precisa colocar aqui, tá, produção? Pode deixar aqui o tempo todo as lições aqui, por gentileza, tá? Conforme eu vou falando, vocês vão colocando. Vocês só abrem aí, por gentileza, na Bíblia de vocês. É bom que você já copie o texto, já joga lá no seu bloco de notas. Se você não anotar, irmão, Deus vai te pegar, tá? Eclesiastes 7, no verso 8, diz assim, ó. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou em outras traduções, melhor é o início do que o fim delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Em outras palavras, Salomão está dizendo o seguinte aqui para você. Pode começar com toda euforia. Você pode começar apaixonado. Você quer estar em todas as escalas assim que você começa a ser voluntário. Mas continue com isso. Porque o fim das coisas é melhor do que o início delas. Não basta você querer hoje respeitar os seus pais. Aí amanhã, sábado, você enjoou já e não quer mais obedecer. Não basta hoje você ser fiel a Deus. Se amanhã você vai levantar e não vai ser mais fiel a Deus. Você precisa ser constante. Precisa ser o quê, gente? Constante é o quê? Fazer todos os dias a mesma coisa. Não quando dá na telha. Não quando você sente vontade. Olha aqui para mim. Presta atenção aqui nos meus olhos. A pior coisa que você pode fazer da sua vida é você fazer algo só quando você sente vontade. Se você fizer isso, você não vai ter nada na vida. Se eu perguntar para Vivi, você ama ficar abordando todo mundo? Dificilmente ela vai falar que sim. Porque, mano, tem gente que tá com cara feia. Tem gente que te trata mal. Tem gente que te ignora. Se você estudar, por exemplo, a história, não me lembro do nome do cara do KFC, que é a abreviação do nome dele, né? Aquele KFC, quem conhece o KFC aqui, aquele franguinho lá. A história dele é o seguinte, ele tinha uma receita. Ele tinha o quê? Ele recebeu mais de 1000 nãos para a receita dele. E não desistiu. E olha o que se tornou. O cara recebe 2 não, desiste da vida. Já não quer mais nada da vida. O pai falou 2 vezes, não vai. Tá vendo? Não posso nada. 2. O cara é mundano. O cara não conhece a Deus. Você conhece a Deus, você é filho de Deus. E ele tem mais força que você. Não faz sentido, a conta fecha? Não basta iniciar bem. Você precisa terminar melhor. Você está comigo? Fala um amém aí, irmão. Aí você pergunta, né? Por que essa lição é do basquete, Gu? Porque é o seguinte. O Orlando Magic começou hypado. Quando eu cheguei lá, irmão, eu falei, já era esse jogo. Os caras vão... são 4 tempos o basquete. Eu falei, no primeiro já estava decidido. Porque eles abriram uma distância de quase 20 pontos. Eu falei, é só manter, pô. Não precisa nem se esforçar tanto mais, é só manter. E aí o que aconteceu? Do segundo tempo até o último, até o quarto, eles perderam a intensidade. Eles se desconectaram, eles fizeram um monte de erro, perderam o jogo. Pergunte por que eles perderam. Porque eles começaram bem, mas terminaram mal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vidas você tem para viver? Quantas? Achei que você era um gato, que você tinha 7. Não é não? Por mais bonitinho que você seja, irmão, você ainda tem uma vida. E se você começar bem essa vida e terminar mal, você vai perder. Olha aqui para mim. Você está começando bem sua caminhada com Jesus. Mas a pergunta não é como você está começando ela. Como é que você vai terminar ela? Eu espero que você esteja meditando na mensagem. Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos.
Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. De quem que ele está falando aqui? Alguém sabe? De quem? Alguém falou nós, não, é de Lúcifer. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele era perfeito em seus caminhos. Gente, você sabe o que é alguém perfeito? Perfeito. Desde o dia que fora criada. Essa criatura. E o que aconteceu? Já era. Isso me ensina um princípio muito claro. Para Deus, não importa se eu passei 100 milhões de anos bem. O que importa ainda é como eu vou terminar. Quer ver? Cadê a Lari, minha esposa? Cadê ela? Preciso dela agora. Ela está lá fora. Se eu perguntasse para ela agora, Lari, nós estamos 10 anos juntos. Eu fui fiel para você nesses anos. E se eu começar agora a viver relaxadamente com você? Você vai continuar feliz comigo? Qual que você acha que vai ser a resposta dela? Ué, mas eu fui 10 anos, pô. Eu fiz 10 anos, certo? Agora eu só vou passar mais uns 2 anos fazendo errado. Ela vai ficar feliz, sim ou não? Agora, por que um Deus que é eterno vai ficar feliz com uma alegria passageira? Com um voluntário passageiro? Com um cristão passageiro? Somente coisas eternas podem agradar um Deus eterno. O que isso significa para nós, na nossa vida? Que só aquilo que eu sou disciplinado, só aquilo que eu sou constante, é que agrada o coração de Deus. Melhor do que como você vai começar, é como você vai mais forte. Segunda lição, que fez com que o grande Orlando perdesse a partida. Pergunte qual é? Se desconectar do time. Talvez você pergunte, né? Gu, nós temos um time? Temos. Nós temos uma causa. Todos nós pertencemos ao mesmo time, que é Cristo. Ele é a nossa causa verdadeira. Ele é a nossa realidade. Ele é a nossa verdade. Ele é o motivo pelo qual tudo que fazemos aqui na Reina e aqui no Recap, ele é o centro daquilo que fazemos. Não existe o porquê sem Jesus. Não estaríamos aqui sem Jesus. Não teria por que estar pregando aqui sem Jesus. Ele é o motivo, ele é a causa, ele é o nosso time. Todo mundo aqui, todos os voluntários, o louvor, eu, a Lari, todos os Eds, todo mundo tem uma causa, a mesma causa, Cristo. Nós fazemos porque amamos a Cristo e amamos pessoas. E nós revelamos que amamos a Cristo porque amamos pessoas. Esse é o nosso time. Essa é a nossa causa. Esse é o nosso porquê. E se eu se desconectar desse time, a gente perde o jogo. Se você se desconectar, você perde o jogo ou faz seu time perder o jogo. Enquanto eu assistia, era nítido. Os 2 primeiros tempos, todo mundo concentrado. Todas as jogadas estavam encaixando. Tudo que eles estavam fazendo estava encaixando. Aí era cesta de 3, cesta de 3, cesta de 3. Várias enterradas. Aí se desconectou um, se desconectou 2. E tem um segredo muito poderoso dentro do basquete. Que não existe um defensor. Existe o zagueiro, como tem no futebol. Todo mundo defende. Todo mundo vai lá pro final da quadra. E todo mundo corre lá pro começo da quadra. Todo mundo defende, todo mundo ataca. Sim ou não? Quem manja aí? E se um decidir não defender? Já deu ruim. Porque todo mundo ataca. Então do outro time, vai vir todos. Aí um tá lá, cara, meu negócio é enterrar. Não, pai, se jogar na frente eu resolvo. Mas voltar atrás, eu sou zagueiro, é futebol. Isso são pessoas que não entenderam a causa, só olham para si. E aí ele olha para os seus prazeres, para as suas vontades, e ele perde a habilidade de estar conectado com o time. E por mais que seja 1 minuto só, você corre o risco de se desconectar. Por isso que nós, como líderes, às vezes precisamos fazer o papel chato e falar, não use o celular. Não levante toda hora. Porque isso te distrai. O momento da reunião é o momento da reunião. Para pensar comigo. Você passa a semana inteira fazendo o que você quer. 2 horas que você dedicar a Jesus, são as 2 horas de Jesus. E aqui na Reina a gente sempre tenta ser o mais rápido possível. Só quando eu tô que eu atrapalho de vez em quando.
Mas é de vez em quando também, irmão, nem é sempre. E nesse momento, acredite, se você estiver concentrado, se você estiver unido com o seu time, você vai crescer na vida de Cristo. O nosso time vai ganhar. Você está aí, diz um amém? Quando um membro não faz a sua função, todo o time é prejudicado. No caso da partida, como eu disse para vocês, todo mundo começou engajado. Todo mundo começou na mesma causa. E aí se dá na cabeça de algum voluntário fazer outra coisa, dá ruim. Se dá na minha cabeça como líder aqui fazer outra coisa, dá ruim. Porque eu não fui chamado para fazer essa outra coisa. Eu fui chamado para fazer o que Deus me chamou. Você consegue entender? Faz sentido esse meu dedo aqui estar desse lado aqui? Faz sentido o meu dedão ficar no lugar aqui do pequenininho aqui, o bonitão? Faz sentido? Ficaria legal minha mão? Eu faria a pinça assim ou não? Faria tudo esquisita. Você ia falar que eu sou um anormal, um extraterrestre. É assim que acontece quando uma pessoa dentro da igreja está no lugar errado. O corpo está danificado. Com isso está desconectado. E com isso a gente corre o risco de perder a partida. Você consegue entender isso, sim ou não? Glória a Deus pela sua vida. Você pode bater uma palma para mim ver se você está ligado? Os delays sempre vão ter, né? Terceira lição. Irmão, já está na penúltima. Olha isso aqui. A terceira coisa que vai te impedir de amadurecer é você deixar de ser intenso. É você deixar de ser apaixonado. É você deixar de se entregar no seu máximo. A tudo o que Jesus está te chamando. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Abram aí, por favor. Diz assim, ó. Tudo o que fizerem. Algumas coisas que fizerem, é isso que está escrito o texto? O que está escrito o texto? O que está escrito o texto, meninas? Ajuda a mim. Ajuda a minha pessoa. O que está escrito o texto? Tudo. Absolutamente tudo. Não uma coisa, não duas, não três, não quatro. Tudo. Absolutamente tudo que vocês fizerem. Façam de todo o como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que você faz, absolutamente tudo, por mais que você ache que é para entregar para a professora da escola, por mais que você ache que é para os seus pais, se você se diz filho de Deus, você não faz para os seus pais e nem para a professora, você faz para Deus. Por isso que não importa se você concorda. O mais relevante não é isso. O relevante é você fazer. Porque se eu com Deus vou ficar pensando se eu concordo com ele ou não, eu não vou fazer nada. E você não precisa só fazer, você precisa ser intenso. Quem sabe o que é intensidade aí? Levanta a mão para me ver. O que é intensidade, Pedro? Muito? Ok. Quem mais me ajuda? Ele falou muito. Outra, fala alguma outra coisa. O que é ser intenso? Você fazer além? Você sentir além. O que mais? Ser fervoroso. Glória a Deus, ô pentecostal. Aleluia. Vai rodar aí? Que mais? Ser persistente. Que mais? Eu gosto de dizer o seguinte, ser intenso é ser apaixonado. Irmão, quando você está apaixonado, você não mede nenhum tipo de esforço. Se eu contar para vocês as histórias de quando eu estava na minha primeira paixão com a Lari, pelo amor de Deus, gente, eu parecia um doido, um psicopata, eu não queria ouvir ninguém. Eu fazia loucuras. Eu carregava um caminhão se fosse necessário. Porque eu estou intenso, eu estou apaixonado. E é isso que você precisa ser a todo momento. Porque se você deixar de ser intenso, deixar de ser apaixonado, você vai desconectar do time, você vai começar bem, você vai terminar mal, e acabou a partida, você perdeu o play. Você consegue entender isso? Então você precisa fazer, mas fazer com a intenção certa. De todo o seu coração. Você não faz para o homem, você faz para Deus. Esse dia a gente estava voltando lá da agenda lá, eu falei pro Guigui, eu fico até constrangido, mano, com o seu coração voluntário. Eu fico constrangido. Só que por que ele é tão voluntário assim? Por que ele é apaixonado assim? Porque ele não está fazendo para mim. Ele não está fazendo para nenhum outro homem. Ele está fazendo para Cristo Jesus. Esse é o motivo dele. Essa é a causa dele. E aí nada que você pergunta para ele está pesado.
Hoje, por exemplo, vem cá, Pedro. Fica aqui na frente do palco, virado para lá. O Pedro hoje, ele pregou semana passada, fez o game time na semana retrasada, e ele toda sexta-feira quer servir. O que eu tenho que falar para ele? Não sirva. Você tem que segurar o menino. Você tem que travar o menino, você tem que amarrar para ele não servir. Hoje é um milagre que ele não está servindo. É assim ou não é, Gui, com Pedro? É assim ou não é com ele? O que eu falei para você essa semana? Vem cá falar no microfone. Falou pra na semana que vem eu não servir. Colocar alguém no meu lugar. É, pra não incomodar ele hoje. Porque ele falou, qualquer coisa eu chamo o Pedro. Falei, não, mano, deixa ele pegar a reunião. Porque pessoas assim são extremamente intensas. Apaixonadas. Não estão satisfeitas. Elas querem mais, ela quer se entregar a tudo. Porque elas não olham e falam, mano, eu estou fazendo necessariamente para um homem. Não, ela está fazendo para o Senhor. Então ela dedica o coração. Aí pessoas assim, tenta correr, Pedro. Tenta correr. Você segura. Porque ela é intensa. Segura, vai lá, corre, eu seguro. Ele está o tempo inteiro assim, ó, o líder tem que fazer isso. Aí, ó a maioria, você tem que ficar assim, ó. Quem entendeu a lição? Eu dei um exemplo, tá, gente? Não é só ele, não é só o Gui, não. Tem milhares que eu poderia listar para vocês. Milhares que eu poderia listar para vocês. Eu peguei o exemplo que ele estava mais perto de mim. A maioria dos nossos heads são dessa forma, você tem que segurar. Os voluntários, a maior parte deles já entenderam que você tem que segurar o tempo todo. Porque ele quer servir toda semana, ele quer servir todo momento. Isso é ser intenso. Quando você é intenso assim, você está conectado ao seu time. Você não só está começando bem, você está continuando a estar bem. Obrigado, Pedro. Agora deixa eu ir para o último ponto aqui. Coloca aí, por favor. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu estou tendo que correr, gente. Qualquer coisa a gente faz uma parte 2. Efésios capítulo 5, verso 16. Aqui está a última lição. Cuidado. Para você não querer correr atrás do seu prejuízo, tarde demais. Eu vou dizer de novo. Cuidado, para você não querer correr atrás do prejuízo, tarde demais. Porque na partida que eu estava te falando, ô Gui, me ajuda aqui rapidinho. Faz uma mão assim, ó. Como se você fosse uma cesta. Vou acertar a cabeça dele. Presta atenção nisso, segura aí. Presta atenção nisso aqui. Eles tomaram uma virada. Eles estavam com quase 20 de diferença do outro time no começo dos 2 sets. Só que do terceiro pro quarto set, que era o último, inverteu o jogo total. Eles ficaram com uma diferença de 20. Você consegue entender isso? Eles não quase ficaram. Ficaram com uma diferença de 20. No meio do quarto set, o último, eles começaram a fazer muitas cestas. E várias de 3. Aí eu falei, engajou. Vai ganhar o jogo, vai virar o jogo. E aí diminuíram daquele quarto tempo, que estava uma diferença de 20, até o final do último segundo, de 20 diminuíram para 8 pontos só. Pô, tem uma diferença grande, tem ou não tem? Enorme. Eles estavam fazendo cesta o tempo inteiro. Era só assim, ó. Era só assim, ó. O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu falei, irmão, obrigado, Gui. A gente ganhou. Ganhamos, vamos virar o jogo. Só que só tem um porém, pergunte qual. O game tem um tempo. O jogo tem um time. A vida também tem um tempo. E por melhor que você possa começar, se você não continuar, o tempo pode cobrar. E aí quando você acordar, pode ser tarde demais. E por melhor que você esteja jogando, não dá mais para você recuperar o tempo. Não dá mais para você recuperar o resultado. Não dá mais para você fazer diferente. Não dá mais para você viver uma vida que você não viveu para Jesus. Não dá mais para você ler a Bíblia no dia que você não leu. Não dá mais para você orar pela pessoa que você deixou de orar naquele dia. Não dá mais para você respeitar um pai que já foi embora. Nem uma mãe que hoje não está no nosso meio. Se você não fizer hoje, talvez amanhã você nunca mais faça. Comece bem, mas termine melhor ainda.
Você está entendendo isso, sim ou não? E eu vou ter que ler esse texto para a gente encerrar. Efésios 5,16 diz assim, ó. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, irmão, é você contar o tempo e não perder nenhum tipo de tempo. Pergunte por quê? Porque já não é mais tempo para a gente perder tempo. Não importa se você tem 12 anos de idade ou 15 anos de idade. Confia no que eu estou te dizendo. Aos seus olhos parece que você nunca vai morrer, mas a idade chega. Eu juro para você, a sensação que eu tenho é que ontem eu tinha 15 anos, só que eu já tenho 26. A sensação que eu tenho é que ontem eu tinha 17 anos. Olhando a Vivi contar o testemunho dela, eu me lembro quando eu comecei a vender. Quando eu comecei a empreender. Quando eu comecei com o meu negócio, foi do 18 para o 19. A sensação é que foi ontem, não foi ontem, mano. Já tem quase 10 anos. Porque a vida passa assim, ó. E você já ouviu seu pai ou sua mãe falando isso? Ai, parece que foi ontem que eu era jovem. Você olha e fala assim, não parece. Não é o seu caso. Você só pensa, você não fala, né? Mas a vida passa, mano. E ela passa rápido. Eu vou dar a oportunidade para você tirar uma foto desse telão aqui. E Deus vai ministrar essa mensagem no seu coração. Por toda essa semana. Se você for um pouquinho mais obediente, você vai estudar os textos de novo, vai assistir essa mensagem na sua casa de novo, com paciência, tranquilidade, e Deus vai falar ainda mais poderosamente no seu coração. Tira aí. Ou ficou top essa arte, fala a verdade. Não, deixa lá. Deixa a arte lá, por gentileza. A galera tá tirando foto. Isso, bate aí. E agora a gente vai orar. Fica de pé aí, por gentileza. Eu sei que você quer se espreguiçar um pouquinho, mas eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Feche seus olhos agora por alguns segundos apenas. Por alguns segundos, poucos segundos, feche seus olhos. Respire fundo. E fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para não cometer esses erros. Eu não quero ir na minha capacidade. Fale para Ele. Eu dou total o meu coração, a minha vida, para que o seu Espírito possa me consumir e me conduzir. Fale mais para Ele. Se você tiver fé, fale isso. Eu te entrego a minha casa, a minha escola. Eu te entrego todos os lugares que eu frequento. Começa a listar os lugares, começa a listar suas redes sociais, começa a listar todos os lugares que você frequenta, tudo que você usa, começa a listar, fala, Senhor, eu estou te entregando isso agora. Fala para Ele, eu estou te entregando as minhas roupas, estou te entregando o meu celular, estou te entregando tudo, começa a listar para Ele, fala as coisas que você mais ama, fala as pessoas que você mais ama nesse mundo, as amizades que você mais se conecta, começa a falar assim, ó, estou te entregando agora, é tudo seu. Eu quero ser o seu representante nessas coisas. E se você crê nessa mensagem de verdade, irmão, eu quero pedir para que você aplauda forte a Jesus. Eu creio que Jesus está derramando sobre cada um de nós uma unção e uma capacidade para amadurecermos. Você está preparado, irmão, para amadurecer? Você está mesmo? Eu não sei se você ouviu essa mensagem pela primeira vez. Uma mensagem sobre Cristo. Se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta. Não sei se você teve algum dia o privilégio de aceitar Jesus pela primeira vez. Mas se você nunca teve e nunca o aceitou, talvez, essa é a sua chance. Porque se você ainda não aceitou, você não começou nem na lição número 1. Não faz nem sentido para você. Porque você ainda nem começou, como é que você vai terminar? Mas você pode começar hoje sua caminhada com Jesus. Você pode dizer assim, ó, eu aceito Jesus e eu quero continuar com Ele. E eu quero terminar ainda melhor. Se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, entende que essa mensagem é para você.
e você quer aceitar Ele pela primeira vez. Por qual vez, gente? Então você nunca fez essa oração em público, nunca levantou sua mão e quer fazer hoje? Você pode fazer isso agora, levanta sua mão direita para o alto. Tem uma vida ali, tem uma vida aqui, tem outra vida aqui, tem outra vida ali. Tem outra vida aqui, tem outra vida ali. Tem outra vida ali, ó. Tem outra vida aqui. Senhor amado, o Senhor está salvando vidas hoje. Tem outras 2 vidas aqui, ó. Se alguém puder contar, conte. Você que está levantando a mão pela primeira vez, segura um pouco no alto. Segura um pouco no alto. Eu creio que Jesus, com essa mão levantada, vai derramar sobre você uma unção, uma capacidade, que você vai levar esse Cristo para todos os lugares que você frequentar. Você pode colocar a mão no seu coração? Coloca a mão no seu coração, essa mão que você levantou. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito e te confesso diante de todas essas pessoas. Me aceite como seu filho. Eu confesso que sou pecador, que sou errôneo. Mas eu te confesso também que a partir de hoje eu quero ser mais e mais apaixonado por ti. Minha vida é sua, tudo que eu sou é teu. Amém? Seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo à família. Jesus salvou vidas hoje, Recap. Eu vou dizer de novo: Jesus salvou vidas hoje. Será que